E hoje aqui no Grupo Destaque eu tenho para você um carro que você já conhece. Eu estou falando aqui do Renault Duster, que chegou à sua linha 2024. Essa daqui é a versão topo de linha Iconic com motor 1.3 turbo. E eu vou mostrar em detalhes tudo o que mudou para você neste vídeo aqui, tá bom? Então já faz o seguinte, olha, deixa aí o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal do Grupo Destaque, inscreva-se. Clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado e curta o nosso Instagram, que é o @Grupo Destaque Auto, e conheça mais sobre o maior grupo de concessionários do Alto Tietê e Grande São Paulo, que é em grupodestaque.com.br, tá certo? Que vou mostrar para você tudo aqui. Eu já peço desculpas para você pela minha voz, tá um pouquinho abalada por causa de gripe, mas vamos nessa porque eu tenho muito para mostrar para você aqui. Então vem aqui conhecer comigo o nosso Renault Duster, que eu já começo falando do design do carro, que sim, ainda é um design bastante atual e que demonstra bastante robustez, né? Então, olha só, a dianteira dele traz aqui esses faróis, não são faróis 100% em LED, tá? Aqui nós temos a assinatura em LED e aqui os faróis totalmente halógenos, lâmpada de luz alta, lâmpada de luz baixa e aqui a luz de seta totalmente halógenos. Temos aqui também faróis de neblina, que estão aqui na parte inferior do para-choque, que aliás, que belíssimo ângulo de entrada, hein, que tem esse para-choque, o que significa que você vai conseguir sim transpor bastante obstáculos aí, ainda que ele não traga a tração 4x4, porque foi descontinuada pela Renault no ano de 2020. Então, nessa nova geração aqui do Duster, a tração 4x4 ficou de fora. Isso porque o número baixo de vendas acabou tirando ela do mercado. E aqui nós temos também, olha, essas luzes auxiliares aqui no para-choque que fazem parte do Pack Outsider, que é um pacote opcional que você pode pedir na concessionária quando você vai comprar o seu Renault Duster, e este acessório vem como um extra. Aqui nós temos a grade, né, que tem esses detalhes em cromado, os losango da marca aqui também, e aí nós temos aqui do outro lado também o farol de neblina. Temos aqui também sensores, e eu já vou falar deles para você, porque ele tem sensores dianteiros, tem aqui, olha, câmera dianteira também, isso é muito importante. E aí, nós temos aqui as rodas de liga leve, que são muito bonitas, viu? Elas são diamantadas aqui, com detalhes em preto, calçada com pneus 215/60 aro 17, pneus aqui Michelin. Aqui você tem essa parte plástica que abriga a luz de posição, e aí os retrovisores pretos não são pintados, tá? Retrovisores aqui no plástico mesmo, e aí você tem essas molduras aqui, né, dos paralamas dianteiros que dão a impressão de que o carro é mais alto. Aqui na lateral, o que chamamos de borrachão popularmente, com a marca Duster, e aqui a lateral do nosso Renault Duster Iconic 1.3 Turbo. Você nota aqui também que na traseira nós temos os sensores de estacionamento aqui no para-choque, lâmpadas de ré que ficam aqui embaixo junto com os refletivos. Também temos aqui um belíssimo ângulo de saída, o que garante justamente as saídas sem com que o Renault Duster rale por qualquer motivo. Aqui nós temos o nome Duster na tampa do porta-malas, o emblema TCE, câmera de ré aqui também, a marca, e essas lanternas aqui que também são totalmente halógenas, porém com a lâmpada de posição em LED. Você notou um detalhe legal aí do carro, né? Deixa eu mostrar para você, porque essa daqui é a chave do Renault Duster, tá? É uma chave no formato de cartão, onde nós temos aqui os botões, né, de abertura, fechamento aqui do carro, abertura do porta-malas e tudo mais. Com um detalhe, quando eu me aproximo do carro, ele faz a abertura, e quando eu me distancio, ele fecha. É um sistema bastante legal, uma chave de fato presencial, né? E que proporciona que você tenha a abertura e o fechamento do seu Duster com simplesmente a chave no bolso, sem que você precise tocar em nada. Quando você vai fechar o carro e os vidros estão abertos, aí sim você tem que usar a chave, clica 2 vezes aqui no botão de fechamento e aí ele vai subir os vidros também, tá? Mas vamos falar aqui da traseira do nosso Renault Duster, porque nós temos aqui um belíssimo porta-malas. Para abrir aqui você vem aqui de baixo, ou também pela chave.
E aí você tem acesso ao compartimento de 475 litros de capacidade. É um dos maiores porta-malas do segmento, tá? Então, se você busca um carro com um grande porta-malas, o Duster vai te atender com muita tranquilidade, porque de fato 475 litros é um excelente porta-malas que você tem aqui. E aqui de baixo, deixa eu levantar aqui o carpete. Temos o step? Não, não temos o step, porque o step dele fica embaixo do carro, tá? Então, basta que você venha aqui e pronto. Você vai ver o step aqui de baixo, que é de uso temporário e traz aqui roda de aço, tá? Porta-malas do carro não tem nada, tá? Apenas aqui a lampadinha, tem aqui uma alça para você pendurar sacolas, bem como aqui do outro lado. E somente isso, nada a mais aqui no porta-mala do Duster. Falando agora aqui do espaço traseiro do Renault Duster, pouca coisa também se alterou, tá? Você nota, olha, que embora ele tenha um entre-eixos até que relativamente grande de 2,67 m, o espaço não é tão considerável assim. Aqui nós temos, olha, bancos em couro, com os pespontos aqui brancos, tem aqui esses detalhes na cor cinza, bancos bem acabados, viu, com tecido furadinho aqui, o que remete a mais esportividade. Não temos apoia-braços, nem porta-copos, nada. E aqui na porta, plástico rígido em toda a sua extensão. Aqui nós temos também plástico, não tem nada acolchoado. Aqui este cromo acetinado aqui na maçaneta, né, e o botão para você fazer a abertura do vidro traseiro. Então a porta do carro permanece bastante simples, sem nenhuma mudança substancial. E aí aqui dentro, quando eu entro no carro, eu que tenho 1,90 m de altura, deixa eu até levantar aqui o encosto de cabeça, ó, no ombro, hein? Eu tenho aqui, olha, 1,90 m de altura, nós temos 2,67 m de entre-eixos, como eu já falei, e ó, meus joelhos encostam. Não tem muito o que fazer, tá? Então, olha, eu fico aqui cutucando o motorista se eu ficar com os joelhos fechadinhos aqui. Então, com o joelho entreaberto, eu fico numa posição relativamente confortável aqui no Duster e não tem muito o que fazer, tá? É um projeto já mais antigo do carro, o porta-malas foi bastante privilegiado, então por conta disso, o espaço interno do carro acabou sendo um pouco sacrificado. Aqui nós temos alças do palavrão, tanto de um lado quanto do outro aqui. O teto dele é totalmente escurecido, né? Justamente por ser uma versão topo de linha, até com uma pegada um pouco mais esportiva. Aqui nós temos plafond de luzes, tá? Que com o carro ligado ele vai acender, né? Como o carro está desligado, ele não vai... Ah, não, aqui acende, olha, do outro lado aqui ele desliga, aqui para abertura da porta, e aqui sim ele acende. Então, um plafondzinho de luzes aqui. E ali na frente também nós temos o plafondzinho, mas eu já vou mostrar para você. Então, o espaço aqui é esse, sem muita firula, sem muita coisa aqui para você. Não temos aqui saídas de ar e muito menos portas USB. Fica devendo nesse quesito aqui o nosso Renault Duster. Mas vamos lá para frente, porque antes de eu te mostrar o painel, eu quero te mostrar o motor do carro. E ele tem sim um ponto que muitos carros não trazem, e aqui no Duster tem desde sempre. E a Renault acabou mantendo esse recurso que eu particularmente acho muito legal. Deixa eu só encontrar aqui, ó. Olha a facilidade, hein, para abrir a tampa. Pois é, gente, olha só. Temos aqui a abertura por meio dos pistões a gás, olha que legal. Então, olha, tem dois, viu? Um deste lado aqui e o outro deste lado aqui. E na boa, mais do que merecido, mais do que merecido. Isso chama-se respeito com você, cliente, tá? Temos aqui também a manta acústica. E aqui o motor 1.3 turbo, desenvolvido em parceria com a Mercedes-Benz. Sim, então você vai encontrar esse motor aqui não só no Duster quanto no Oroch, mas também em alguns carros da marca alemã que trazem também esta exata mesma mecânica, com exceção do câmbio, obviamente, que vai mudar em alguns modelos, né? Mas aqui nós temos um motor 1.3 turbo que entrega 170 cavalos de potência quando abastecido com etanol, 162 cavalos de potência quando abastecido com gasolina e torque de 27,5 kgfm com os dois combustíveis. E o câmbio dele é um CVT que simula
8 marchas e possibilidade de mudanças manuais somente pela alavanca e na hora que eu estiver lá dentro eu te mostro. Mas olha só, facilidade, hein? Muito prático isso daqui. Pronto, fechou o capô. Simples assim. Vamos lá para dentro agora? Vou te mostrar aqui a frente do nosso Duster, o painel dele. Aqui, olha, a porta dele, quando você entra aqui, você já tem essa saudação, né, com esse som, bastante alto, inclusive. Plástico rígido aqui nas portas, aqui nós temos um tecidinho, tecido bom, viu, bonito, bastante resistente, pelo menos aparentemente, né. Aqui nós temos um couro, e aqui nós temos a maçaneta em cromo acetinado, e aqui nós temos os 4 vidros elétricos com travamento dos vidros traseiros. Detalhezinho aqui no puxador de porta também, neste cromo acetinado, aqui porta-garrafas e porta-revistas. Aliás, eu sempre falo porta-revistas, mas quem é que lê revista hoje, né? Enfim, então é só o nome, apenas isso, tá? Assim como no porta-luvas, né? Quem é que guarda luvas no porta-luvas? Enfim, mas aqui nós temos, olha, o botão dos retrovisores elétricos e também aqui o botão que liga e desliga o sensor de ponto cego do carro. Aqui nós temos a abertura da tampa do combustível e a abertura do capô fica aqui na parte de baixo, tá? Os bancos deles são totalmente em couro também, bancos bons, viu? Bem macios. Aqui com tecido furadinho, também aqui no assento. Tem esse detalhe aqui em cinza, os pespontos brancos também, bastante legal. Vamos agora para o painel do carro? Sim, porque nós temos aqui, eu vou mostrar para você todo o acabamento deste carro aqui, mas antes disso, deixa eu mostrar para você que nós não precisamos de cabo. Aqui, ó, meu cabo, vai lá para trás, porque sim, nós temos Android Auto e Apple CarPlay sem a necessidade de cabos, e para isso eu vou ligar aqui somente a ignição. Olha, para ligar o carro basta você clicar aqui neste botão, tá? E aí ele já vai fazer o acionamento aqui da ignição. Aqui na verdade só acionou a bateria, deixa eu acionar o carro, aí pronto. Aí ele já vem aqui na central multimídia, ele vai provavelmente tocar alguma coisa que eu já estou escutando, mas eu vou dar aquele pause rapidinho aqui para que não apareça nada aqui na escuta, né? Então ele já carregou aqui o Android Auto, tá? Tô ouvindo aqui os podcasts da vida, né? Vamos de novo aqui, pronto. E aí então nós temos o Android Auto e o Apple CarPlay aqui, tá? Sem a necessidade de cabos. Aqui para eu voltar para o sistema da Renault basta eu clicar aqui. Aí eu tenho rádio, mídia, telefone, veículo, configurações e Android Auto. Uma central bastante simples, tá? Aqui no veículo eu tenho ajustes do veículo, onde eu tenho aqui algumas opções aqui para eu poder acionar, tá? Deixa eu voltar aqui. Driving Echo. Aqui eu tenho Echo Scoring, que na verdade é um sistema que mostra se você está dirigindo de forma econômica ou não, tá? E aí eu tenho o Echo Coaching aqui, onde ele vai me dar eu fazendo as mudanças de óleo dentro do limite, vai permitir que o meu motor tenha uma longevidade maior, aceleração, frenagem, antecipação e tudo mais. E aqui o relatório de viagem, onde eu tenho o computador de bordo do carro. Rodei aqui 163 km, consumo médio de 6,8, velocidade média de 21,1 km por hora, distância sem consumo de 27,5, tá? E eu posso zerar também esses parâmetros por aqui, tá bom? E é isso, é uma central bastante simples, aqui configurações, né, de áudio, tudo muito prático para você utilizar aqui, tela, dispositivos, sistema, tudo aqui super fácil de você utilizar, muito fácil, muito prático para você mexer, tá? E aqui o painel dele, olha, plástico rígido, tá? Plástico rígido também, aqui nós temos um emborrachadinho, mas que não dá para guardar muita coisa, porque com uma arrancada aqui, no final das contas o carro vai acabar derrubando, né? Aqui nós temos as saídas de ar, com este cromado acetinado aqui nas 4 saídas, tá bom? E aí, como eu já mostrei para você, a central multimídia que funciona sem a necessidade de cabos. Veja só, meu telefone está aqui, sem cabo nenhum. Aqui nós temos os botões, né, para você ligar,
aumentar e diminuir o volume, botão Home e aqui o botão de configurações, tudo touch, tá? Então, ó, cliquei aqui, ele vai baixando o volume, cliquei aqui, ele vai aumentando e por aí vai, super fácil, super tranquilo, tá bom? Aqui nós temos escrito Duster, um detalhezinho legal aqui do carro, e aqui os botões, aqui, liga e desliga do Stop Start, modo Eco, pisca-alerta, central de travamento das portas, desligar os sensores do carro e aqui câmera. Este botão aqui é legal eu mostrar para você, ó. Deixa eu abrir aqui a câmera. Então aqui, olha, você tá vendo a vista da frente da câmera, tá? É a câmera dianteira. Aqui nós temos a câmera lateral esquerda, lateral direita e aqui a câmera traseira do carro, tá? Então é uma resolução boa, não é nada absurdamente excelente, mas sim é uma resolução bem boa, tá? Que funciona super tranquilo e aqui eu posso mexer. Porém, essa câmera, embora ela tenha, ela seja 360, né? Porque você consegue ver os 4 lados do carro, né? Direito, esquerdo, frente e traseira. Ela não funciona naquele sistema que parece que está mostrando o carro de cima, tá? Então, ela é uma câmera simples, mas ela funciona assim 360 graus, tá? E aí eu tenho aqui as configurações, tá? Ó, de ligar e desligar as linhas dinâmicas, tá? Tudo aqui para eu mexer com modo de cores, brilho, nitidez e tudo mais, tá bom? E aqui debaixo nós temos o painel do ar-condicionado, que é automático e digital, mas ele não é de 2 zonas, tá? Então aqui, olha, eu ajusto velocidade, aqui eu ajusto temperatura, tá? E aqui também quando eu pressiono ele liga o automático. Aqui eu ajusto a posição, né, do ar para onde eu quero o fluxo, o redirecionamento do fluxo do ar. E aqui eu tenho desembaçador traseiro, recirculação de ar, desembaçador dianteiro e aqui nós temos o botão do ar-condicionado efetivamente, tá bom? Logo aqui de baixo, deixa eu trazer a câmera para cá para chegar mais pertinho, porta USB apenas de carregamento, porta USB de comunicação com a central multimídia e aqui tomadinha 12 volts. Temos aqui também porta-copos, tá? E aqui o lugar para você colocar a chave. Não é carregamento por indução, tá? Muita gente tem falado, mas ó, o telefone nem cabe aqui nesse buraco, então não é carregamento por indução. E aqui nós temos a nossa alavanca do câmbio, que é simples, tá? Trouxe para trás, trouxe para a esquerda, para frente você reduz marcha, para trás você aumenta, e aí, super fácil, super tranquilo, uma alavanca já conhecida também aqui dos modelos da Renault. Aqui nós temos um pequeno porta-moedas. Aqui nós temos, deixa eu tirar o crachá do prédio aqui, porta-trecos e aqui porta-copos, um mais raso e um pouquinho mais fundo aqui. E só, é super simples. Aqui a alavanca de freio de mão convencional aqui do carro. E aí então partimos para o volante do nosso Renault Duster Iconic, que é aquele volante que você já conhece, né? Aqui nós temos o botão do OK Google ou e aí Siri. E aqui esses botões eu já vou explicar, mas ele comanda a janelinha que está lá no painel. Aqui nós temos os botões do controle de velocidade de cruzeiro, que obviamente não é adaptativo. Na chave de seta nós temos acendimento automático dos faróis e também o acionamento dos faróis de neblina dianteiros, tá? Aqui nós não temos limpador automático de para-brisas, tá? Então nós temos aqui a alavanca do limpador de para-brisas. Aqui, como eu já mostrei para você, o botão para ligar e desligar o carro. E aqui nós temos aquele comando satélite famoso que quem dirige um Renault ou já dirigiu um Peugeot ou um Citroën conhece bem, que é aqui, olha, o botão onde você define a sua fonte sonora, botões de volume, atendimento telefônico, os modos aqui, tudo super prático. Você está dirigindo aqui, está comandando super tranquilo. É bem verdade que já poderia ser utilizado esse espaço aqui, né? Já ficaria bem mais prático também, mas entendemos que, enfim, tá aqui e assim vai ficar, tá? Este botão aqui, essas duas setinhas, vai lá para o cluster. Vamos lá, de um lado, conta-giros, velocímetro aqui, e aí nós temos, olha, você está vendo que aqui está marcando 511 quilômetros, que é o que este carro tem rodado no total, 168 quilômetros já rodados,
Quando eu venho aqui na setinha e coloco para baixo, sem mensagens em memória, nível de temperatura do fluido de arrefecimento, velocímetro digital, velocidade média, distância percorrida, autonomia do carro, consumo instantâneo, consumo médio e voltamos ao odômetro total. Logo de baixo eu tenho indicador de marcha, então quando eu ponho aqui para o D, N, R e o P, e quando eu coloco ela em M, ele fica aqui no manual 1, manual 2, manual 3, manual 4, aí ele não deixa mais, porque afinal de contas eu estou no CVT, né? E estou com o carro parado. Então tá aqui o indicador de marchas e logo abaixo o mostrador de combustível do Renault Duster. Então o interior dele é bastante simples. Olha, retrovisor não é fotocromático. Aqui nós temos o alerta do cinto de segurança, né, do airbag. Aqui o plafonzinho de luzes, tá, individuais, super fácil aqui. E aqui nós temos espelhinho sem iluminação. E aqui temos o espelhinho também sem iluminação, porém só com a portinhola aqui, tá bom? Então é isso. Painel do carro aqui super simples, painel bonito, tá? Não dá para dizer que ele é bonito, ele é simples, mas ele é bem bonito e funcional, né? E ele tem essa central multimídia sem a necessidade de cabos, que funciona também muito bem. Mas vamos fazer o seguinte, vamos acelerar este carro aqui, porque eu já falei tudo sobre ele. E agora é hora de andar, porque eu quero te mostrar um pouquinho de como ele anda na cidade, aqui, com consumo e tudo mais. Bora lá! Porém, andando no Duster, nenhuma diferença em relação ao que você já conhece. Bancos que apoiam bem costas e pernas, bancos confortáveis, isso é bem verdade. E nós temos aqui os ajustes, todos eles manuais, tanto do banco do motorista quanto do banco do passageiro. Porém, aqui no banco do motorista, nós temos os ajustes do encosto, de distância e também de altura do assento. Enquanto isso, no banco do passageiro, nós temos somente o ajuste do encosto e de distância do assento. Não há aqui o ajuste de altura para o passageiro. Então, o banco ele tem aqui somente os ajustes necessários e nós não temos aqui o ajuste de altura do cinto de segurança. Porém, nós temos o ajuste de altura e profundidade do volante, o que ajuda bastante na hora de você encontrar uma boa posição. É bem verdade que faz falta aqui o ajuste de altura do cinto, viu? Porque em determinados momentos você está se colocando aqui para dirigir, você sente que o cinto acaba pegando no pescoço, dependendo da sua estatura. Então, acaba se tornando uma situação um pouco ruim nesse sentido aqui, tá? E andando, esse carro aqui, olha, esse motor 1.3 fez bem demais para o Renault Duster. Motor 1.3 turbo, que entrega 170 cavalos de potência quando abastecido com etanol, 162 cavalos de potência quando abastecido com gasolina, e aí nós temos o torque, que é de 27,5 kgfm, tanto na gasolina quanto no etanol. E tudo isso a 1.600 RPM, então, ou seja, o torque vem muito cedo, o que faz com que este carro aqui ande muito bem e entregue uma potência bastante considerável para você utilizar ele no dia a dia. Porque assim, o Duster ele tinha duas variações, né? Tinha o motor 2.0 com câmbio DP0 4 marchas, que é a variação do câmbio AL4 da Peugeot, e tinha um 1.6 com câmbio CVT. Na verdade, o câmbio automático inicialmente, né? Câmbio manual, depois o automático. E aí, quando saiu de linha o motor 2.0, ele tinha somente aqui nessa nova geração do Duster, se assim a gente pode chamar, ele tinha o câmbio automático CVT, porém com motor 1.6, o que tornava o carro um tanto quanto lento, porque ele é um carro pesado, ele tem 1.353 quilos. E com o motor 1.6 ele sentia de fato bastante esse peso. Com o motor 1.3, o Duster mudou da água para o vinho completamente e se tornou uma outra pegada de carro, um carro muito mais rápido, muito mais gostoso de guiar. Aqui nós temos esse motor que está casado com um câmbio CVT que simula 8 marchas, e o legal é que ele simula de verdade essas 8 marchas, tá? Então você está andando com o carro, quando você acelera, ele não vai ter aquele barulho onde o giro sobe muito alto
e ele fica só acelerando. Ele vai ter aí as mudanças de marcha simuladas justamente para te deixar um pouco mais confortável com relação à questão de ruído que tem aqui no carro. Então, de fato, esse motor fez muito bem para o carro. E ele anda muito bem, é um carro bom de andar, um carro gostoso, um carro que você acelera e ele tem já arrancadas vigorosas, né? Até porque o torque está com 1.600 RPM, então tudo isso ajuda bastante o Duster a desenvolver. Ele tem o sistema aqui, Stop Start, que tem um ponto que eu preciso falar, dá uma olhada, ó. O volante fica muito pesado porque ele desliga a direção elétrica do carro e isso é um ponto que eu acho ruim, porque, por exemplo, você está com o carro parado e o motor desligado. E você precisa virar o volante para mudar a direção para onde você vai sair. Você não consegue. Então você tem que tirar um pouquinho o pé do freio, ele aciona novamente o motor e aí sim você pode virar o volante. Todos os outros carros, inclusive o Kwid, quando o Stop Start é acionado, o volante se mantém ligado, mas aqui no Duster não. E isso já é um sinal da idade do projeto aqui do carro, né? Que é um projeto que data de 2012, se eu não me engano, que o Duster foi lançado aqui no Brasil. A plataforma segue sendo a mesma, a B0, então por isso nós temos aqui um carro já que sente bastante o peso da idade. Mas ainda assim é um carro que demonstra muita robustez. A suspensão dele, muito bem acertada, uma suspensão que não bate seco, uma suspensão que filtra muito bem todos os obstáculos e ainda te dá bastante conforto, não só por filtrar, mas também dá bastante conforto porque o carro roda suave, e isso é muito bom. E ainda te oferece segurança na hora que você faz as curvas, porque ela não permite que o carro aderne tanto nas curvas, e isso de fato é um ponto bastante bom aqui do nosso Renault Duster. E é um carro que oferece bastante itens de conveniência, né? Nós temos aqui controle de velocidade de cruzeiro, que não é adaptativo, tem um Stop Start, que privilegia a economia, tem um ar-condicionado digital e automático de uma zona só. Nós temos aqui retrovisores elétricos, tem aqui a central multimídia que espelha Android Auto e Apple CarPlay, sem a necessidade de cabos, tanto que eu estou aqui com o CarPlay, aliás, com o Android Auto ligado e meu telefone não está plugado em nenhum cabo, então tudo isso ajuda muito a você ter uma boa convivência com o Renault Duster. Porém, contudo, todavia, entretanto, ele traz aqui, como já falei, a idade do projeto e isso faz com que, por exemplo, ele só ofereça 2 airbags. Pois é, airbags somente motorista e passageiros, airbags obrigatórios, além do freio ABS, o que faz com que você tenha um nível de segurança menor até do que no Kwid, que oferece 4 airbags, né? Então é um ponto aí que tem que ser considerado na hora de você adquirir o seu Renault Duster. E esse peso da idade do projeto faz com que, por exemplo, ele não tenha tantas coisas aqui legais para você. Então, tipo, tudo bem, ele tem controle de tração, controle de estabilidade, tem aqui assistente de partida em rampa, ele traz aqui uma série de pontos legais, como por exemplo, o monitoramento de ponto cego, que é aquela luzinha que acende no retrovisor quando algum objeto está no ponto cego e você não está enxergando, então ele ilumina ali no retrovisor. Então, ele tem bastante pontos legais, porém, fica devendo em outros que, por exemplo, ter 4 airbags. Ele não tem e isso o torna o mais inseguro entre todos os seus concorrentes que tem pelo menos 4 airbags. Então, o Duster ele é um carro gostoso de andar, é um carro que com esse motor 1.3 ele ganhou vida nova, mas sim, ele sente o peso já da idade do projeto e isso torna ele já não mais tão atraente no mercado. Vamos falar de consumo? Segundo o Compete, o Duster tem consumo declarado de 7,7 km por litro na cidade, 8,4 km por litro na rodovia, isso quando abastecido com etanol. Vamos ver aqui o meu consumo, que eu nunca consigo chegar perto disso, mas vamos lá. Minha velocidade média está em 21,3 km por hora, então uma velocidade média bem ruim. E aqui nós temos o consumo de 6,8. Não tá tão ruim não, viu? Não tá tão ruim não. 6,8, considerando um carro pesado, 1.300 quilos, né? 1.353 quilos e 6,8 de média, não tá ruim não. Tá, lógico, não é excelente, mas tá longe de estar ruim, dado que por ser um motor 1.3 turbo,
ele faria aí um pouquinho mais efetivamente, mas 6.8 tá longe de ser um consumo ruim. Então o Duster, ele segue sendo um carro que cativa bastante pelo espaço interno, pelo conforto, porque é um carro confortável, sim, ele é muito bem acabado e tal, ele tem uma série de pontos que fazem ainda com que ele seja um carro bastante querido, porém, outros pontos acabam tornando ele um carro já não tão legal assim para você colocar na sua garagem. O que me faz chegar apenas a uma conclusão. Se você ainda está procurando por um carro muito robusto, um carro espaçoso, um carro que te entrega de fato robustez no conjunto de suspensões, uma mecânica muito boa, afinal de contas uma mecânica desenvolvida em parceria com a Mercedes, e esse motor 1.3 equipa não só o Renault Duster e também o Oroch, mas também alguns veículos da marca alemã. Olha, eu tô para te falar que o Duster é o carro para você colocar na sua garagem, porque ainda em 2024 ele é um carro que permanece com um desenho bastante atual e atrativo. Então, se você procura o Renault Duster, já sabe, né? Renault Destaque. É só você comparecer, os endereços estão aqui na descrição do vídeo e você pode conhecer pessoalmente o Renault Duster, aproveitar para fazer aquele test drive, acelerar o carro, sentir toda a robustez dele e ainda por cima fazer um excelente negócio com a melhor avaliação do seu seminovo, tá bom? Então corra para Renault Destaque e conheça mais do novo Duster 2024. E aproveita também para você deixar o seu like aqui nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal do Grupo Destaque, inscreva-se, clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado e curta o nosso Instagram, que é o @Grupo Destaque Auto, e conheça mais sobre o maior grupo de concessionários do Alto Tietê e Grande São Paulo em grupodestaque.com.br. Um forte abraço para você, até o próximo vídeo. Grupo Destaque, o grupo das grandes marcas.